Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dona Teresa, tenho 74 anos, e hoje decidi contar uma parte da minha história que ficou trancada aqui dentro do meu peito por muitos e muitos anos. Não é fácil falar sobre certas coisas, principalmente quando a gente aprendeu a vida inteira que é melhor não comentar. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que o silêncio também pode machucar. Antes de começar, deixa eu perguntar uma coisa. De onde é que você está me assistindo? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro saber onde é que tem coração ouvindo o meu. E se você puder, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você me ajuda a continuar contando essas histórias da vida, que são difíceis, mas também necessárias. Agora respira fundo, porque hoje eu vou te levar para dentro de uma casa onde ninguém gritava, mas todo mundo vivia com medo. Eu nasci em 1949, no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena, cercada de morro, onde todo mundo conhecia todo mundo. Cresci numa casa de madeira, simples, chão de terra batida, fogão a lenha e um cheiro constante de café forte misturado com fumaça. A casa era pequena, mas o medo ocupava cada canto dela. E não era um medo qualquer. Era um medo que se escondia nos olhos da minha mãe, no silêncio do meu irmão mais novo, e principalmente no som que fazia a correia do meu pai batendo na parede quando ele tirava da cintura. Aquela correia, ela falava mais que qualquer palavra. Quando ela estalava no ar, até o cachorro se encolhia. E ninguém precisava explicar nada. Meu pai era um homem alto, forte, de poucas palavras. Não era de rir. Tinha mãos calejadas, sempre sujas de terra ou graxa, porque ele trabalhava duro carregando carga na carroça. Era visto como exemplo de homem sério e honesto na cidade. Mas em casa, ele era o dono da verdade. Tudo o que ele dizia era lei. E quem não obedecesse, aprendia da pior forma. Ele acreditava que mulher tinha que ser direita. E para ele, isso significava ser submissa, calada, obediente e sorridente, mesmo quando doía. Ele dizia: mulher boa é mulher mansa. Mulher difícil apanha até aprender. E eu aprendi. Aprendi sorrindo. Minha mãe era uma mulher pequena, magrinha, de mãos nervosas e olhos tristes. Cozinhava, costurava, lavava, limpava, criava 3 filhos e calava. Sempre calava. Ela nunca respondia a meu pai, nunca discordava, nunca levantava os olhos. Eu lembro de uma vez em que ela deixou o arroz queimar e só o barulho da colher caindo no chão já fez ela tremer inteira. Meu pai nem precisou dizer nada. Só o jeito que ele olhou para ela já bastava para congelar o ambiente. Ela não apanhava na frente da gente, mas a gente ouvia. E no dia seguinte, ela sempre dizia que tropeçou, que caiu da escada, que puxou um músculo lavando roupa. E a gente fingia que acreditava. Eu devia ter uns 7 anos quando meu pai me bateu pela primeira vez. Foi porque eu derrubei o prato de angu na hora do jantar. Tentei equilibrar 2 pratos ao mesmo tempo para ajudar minha mãe. Um escorregou. O barulho do prato quebrando foi como um tiro dentro daquela cozinha silenciosa. Meu pai se levantou da mesa. Não gritou. Só tirou a correia da cintura, dobrou uma vez na mão e me olhou. Minha mãe só abaixou a cabeça. E eu paralisei. Ele veio até mim e disse: é para aprender a não ser desastrada. Mulher que não sabe servir, não serve para casar. E ali, entre lágrimas, eu entendi que aquele seria o meu primeiro de muitos ensinamentos. Na minha casa, ninguém dizia o que podia ou não podia fazer, mas existia uma lista invisível de coisas que toda mulher sabia que não podia fazer. Não podia falar alto, não podia rir demais, não podia fazer pergunta, não podia responder, não podia sair sem avisar. E o principal, não podia dar trabalho. Se você desobedecesse qualquer uma dessas regras, o castigo vinha. Às vezes era uma correia, às vezes era o silêncio absoluto por dias. Às vezes era um prato não servido, um vestido rasgado, um brinquedo quebrado. E o pior castigo de todos era ver o olhar da minha mãe dizendo sem palavras: fica quieta, minha filha, não piora as coisas. Com o tempo, fui entendendo como sobreviver naquela casa. Aprendi a andar devagar,
a não bater porta, a responder só com sim, senhor. Aprendi a esconder as lágrimas, a dizer que estava tudo bem, mesmo quando a alma doía. Aprendi a sorrir quando ele fazia piada com meu cabelo, com meu jeito de andar, com minha voz. Aprendi a sorrir quando ele dizia que, se eu não servisse para casar, pelo menos servia para cuidar da casa. E cada vez que eu sorria, eu sentia um pedacinho da minha vontade de viver se apagando. Para fora, minha família era um exemplo. Meu pai ajudava os vizinhos, emprestava ferramentas, era chamado de homem de respeito. Minha mãe era uma senhora recatada e dedicada. E eu era a filha obediente, que ajudava nas tarefas, que nunca levantava a voz, que sempre sorria. Mas por dentro, eu era só uma menina assustada, tentando adivinhar qual seria o próximo erro imperdoável. E a cada noite eu rezava para crescer rápido, casar logo e sair dali. Mal sabia eu que, às vezes, casar não era sair, era só mudar de cela. Hoje, depois de tanto tempo, ainda me lembro do barulho da correia batendo na parede. Não porque ele batia toda hora, mas porque, quando batia, ensinava a gente a viver com medo pelo resto da vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse foi só o começo. Porque eu ainda vou te contar quando foi que eu percebi que sorrir calada não era felicidade. Era sobrevivência. Eu cresci ouvindo que mulher tinha que saber sorrir em qualquer situação. Sorrir quando levava uma bronca. Sorrir quando alguém te tratava mal. Sorrir quando o mundo desabava dentro de casa, mas a visita chegava na varanda. E o mais difícil, sorrir quando não tinha motivo nenhum. Na década de 60, não era comum a mulher falar das dores que sentia. Não importava se era no corpo ou na alma, a gente só aprendia a calar. A felicidade naquela época não era algo que se sentia, era algo que se fingia. E foi fingindo que eu fui ficando boa nisso. Tão boa que até eu comecei a acreditar. Minha adolescência foi feita de silêncio e de olhares. Silêncio dentro de casa e olhares tortos da vizinhança. Isso porque, aos 13 anos, eu comecei a mudar. O corpo crescia, e com ele vinham as roupas mais compridas, os avisos da minha mãe e os alertas do meu pai. Se sair na rua com essa saia curta, a culpa é tua do que te acontecer. Eu não entendia muito bem do que ele falava, mas entendi que a culpa sempre era nossa. A gente era culpada por chamar atenção, por falar alto, por rir demais, por andar com as amigas erradas, por existir no mundo dos homens. Então eu me calava, me encolhia. Na escola eu ia bem, adorava escrever. Era na folha de caderno que eu dizia tudo o que a boca não podia falar. As professoras elogiavam, diziam que eu devia pensar em ser professora também. Mas em casa, meu pai dizia que mulher que estudava demais virava rebelde. E rebelde para ele era sinônimo de vergonha. Um dia, minha professora foi na minha casa para conversar com meus pais. Disse que eu tinha talento, que podia ir para a cidade grande estudar, que talvez conseguisse uma bolsa. Meu pai agradeceu, com aquele sorriso que só ele sabia fazer. Mas quando a porta fechou, quem essa mulher pensa que é? Quer transformar minha filha em quê? Vai virar mulher da rua? Naquela noite, minha mãe deixou o arroz queimar e chorou baixinho na beira do fogão. Eu percebi que não era só por mim, era por ela também, porque mesmo sem palavras, ela sabia exatamente o que eu sentia. Eu não podia sonhar. Sonho demais era sinal de desobediência. Então, quando eu pensava na cidade, nas salas com quadro negro e giz branco, em crianças ouvindo minha voz lendo um poema, eu logo me repreendia. Sonhar me fazia chorar, e chorar fazia meu pai se irritar. Quando fiz 15 anos, minha avó materna me deu uma caixinha. Dentro dela tinha um espelhinho rachado e um bilhetinho escrito à mão. Você é mais do que aquilo que dizem que você é. Nunca entendi como aquele bilhete escapou da vigilância do meu pai. Talvez ele nem tenha visto, mas foi a primeira vez que eu pensei: será? Será que eu sou mais do que isso aqui? Só que pensar assim era perigoso. Toda vez que eu começava a levantar a cabeça, algo me lembrava do meu lugar. E então eu sorria. Não porque era feliz, mas porque não queria problemas. Sorria para não apanhar.
Sorria para não ser chamada de ingrata. Sorria para não ver minha mãe chorando. Lembro de um dia, num domingo à tarde, quando fomos à casa de uma tia distante. Ela tinha rádio. E colocou uma música bonita, de uma cantora que falava sobre liberdade. Eu fiquei ali, ouvindo, com o rosto colado na parede de madeira, como se pudesse entrar naquela música. Meu pai chegou por trás, me puxou pelo braço e disse: "Você não tem idade para essas coisas. Mulher que escuta isso acaba mal falada." Eu só baixei os olhos. Senti o rosto esquentar, mas não era raiva. Era vergonha. Vergonha de querer algo que eu não podia. Vergonha de sonhar fora da caixinha onde me colocaram. Nessa época, eu já sabia. Cada passo em falso podia custar caro. Cada sorriso fora de hora podia ser interpretado como atrevimento. Cada palavra dita num tom acima podia ser motivo para eu aprender a me comportar. Então, eu comecei a ensaiar os sorrisos. Na frente do espelho. Treinava aquele que mostrava os dentes só o suficiente. Aquele que dizia, "Tá tudo bem", mesmo quando não estava. Aquele que convencia os outros, e às vezes até a mim. Era exaustivo. Mas naquela época, mulher não tinha muita escolha. Ou você se encaixava, ou era cortada. Meu irmão, por outro lado, era o orgulho da casa. Podia sair, rir, voltar tarde, ser malcriado com meu pai e ainda assim ser chamado de homem feito. Eu olhava e pensava, como é fácil para ele existir. Eu, com todo o cuidado do mundo, era chamada de difícil. Aquela palavra me perseguia. Difícil. Por não sorrir o tempo todo, por ter opinião, por perguntar o porquê das coisas. Difícil era ser quem eu era tentando não ser. Minha mãe uma vez me disse, enquanto costurava a luz da lamparina: "Tem dor que a gente engole com café quente." Eu nunca esqueci. Ela sorria também, mas o dela era um sorriso cheio de cansaço. Sorriso de quem já tinha desistido de perguntar por quê. E eu não queria acabar igual, mas também não sabia como ser diferente. Um dia, numa tarde chuvosa, minha vizinha mais velha me chamou no portão. Me deu um pedaço de bolo de milho e disse: "Você tem um brilho nos olhos, não deixa apagarem ele." Ela não sabia, mas aquele era o dia do meu aniversário de 17 anos. Em casa, ninguém tinha lembrado. Nem parabéns, nem abraço, nem bolo. Só mais um dia comum, cheio de tarefas e silêncio. Mas aquela frase foi como uma vela acesa dentro de um quarto escuro. Naquela noite, antes de dormir, olhei no espelho rachado da caixinha da minha avó. Passei os dedos pela rachadura, como quem costura a própria alma. E ali, eu fiz um trato comigo mesma. Se um dia eu tiver uma filha, ela vai sorrir de verdade. E se tiver que chore alto, sem medo. Na manhã seguinte, eu ainda acordei sorrindo, como fazia sempre. Mas dentro de mim, pela primeira vez, eu sabia que aquele sorriso era só uma fachada. A partir dali, eu começaria a procurar uma saída. Não seria fácil. Mas eu estava cansada de sorrir só para sobreviver. Eu queria aprender a sorrir por estar viva. E foi nessa busca por liberdade que eu conheci alguém. Um rapaz que parecia diferente, que dizia que gostava do meu jeito quieta, mas que também queria ouvir minha voz. Eu nunca fui uma menina rebelde. Nunca respondi meu pai, nunca gritei com minha mãe, nunca pedi mais do que me era permitido. Mas bastava eu sorrir em momentos que ele não achava apropriado. E pronto. Era como se, na cabeça dele, eu tivesse cometido um crime. Naquele tempo, início dos anos 70, mulher sorridente era mulher mal vista. E meu pai dizia isso com orgulho. Mulher direita não fica se exibindo com esses dentes para fora. Só que sorrir para mim era uma forma de sobreviver. Era o último pedaço de mim que eu tentava proteger. Eu lembro como se fosse ontem. Era fim de tarde e eu estava ajudando minha mãe a tirar roupa do varal. Do outro lado da rua, passou um rapaz que, por coincidência, trabalhava na mercearia onde minha mãe fazia compras. Ele já tinha puxado conversa comigo 2 vezes. Educado, simples, tímido, chamava-se Miguel. Naquele dia, ele só acenou e sorriu. E eu, sem pensar, sorri de volta. Foi instintivo, rápido, quase invisível.
Mas não passou despercebido pelos olhos do meu pai, que chegou em casa exatamente naquele momento. Na hora, ele não falou nada, mas eu conhecia o silêncio dele. Era o silêncio que precedia a tempestade. Na janta, ele mal tocou na comida. Não olhava para mim. Minha mãe tentava puxar conversa, mas ele respondia com resmungos. Quando terminei de lavar a louça e me preparava para ir dormir, ele me chamou. Teresa. Senhor? Respondi com a cabeça baixa. Vem aqui, quero falar com você. Meus pés tremiam, coração acelerado. E eu sabia exatamente o que ia acontecer. Quem é aquele rapaz? Ele perguntou. Miguel. Ele trabalha na venda, pai. Só isso. Só isso, né? E desde quando você sorri para homem na rua? Tentei responder, mas ele já tinha levantado. E com uma calma cruel, tirou a correia da cintura. Minha mãe tentou intervir, mas ele gritou. Cala a boca! Você criou essa menina para ser o quê, hein? Uma vergonha? A surra veio pesada, não só no corpo, mas na alma. Ele batia e dizia, para aprender que mulher minha não se engraça com vagabundo, para deixar de rir à toa, para nunca mais me fazer passar vergonha. E eu ali, sem entender, sem saber que sorriso era esse que doía tanto. Depois disso, fiquei 3 dias de cama. Minha mãe me trazia chá, passava pano frio no rosto e dizia em voz baixa, fica quieta, minha filha. Ele se acalma logo. Mas eu sabia que não era questão de se acalmar. Era questão de controle. Meu pai precisava me dobrar, me quebrar, me moldar do jeito que ele achava que uma mulher devia ser. E Miguel nunca mais passou na frente da minha casa. Alguns dias depois, minha mãe foi à venda. Quando voltou, deixou um bilhete dentro do meu travesseiro, escondido. Era de Miguel. Dizia, me desculpa, se eu soubesse que te faria mal, não teria falado com você. Você não merecia isso. Eu vou embora para trabalhar em outra cidade, mas queria que você soubesse. Não tem nada de errado no seu sorriso. É o mundo que anda torto demais. Chorei, não de amor, mas de raiva. Raiva de viver num lugar onde até a gentileza era punida, onde até um gesto simples era motivo para ser castigada. Naquela noite, minha mãe entrou no quarto e sentou-se ao meu lado. Quando eu tinha a sua idade, também gostei de um rapaz, ela disse. Seu avô não permitiu. Me casaram com seu pai porque era homem sério. E você nunca quis fugir? Perguntei. Quis. Mas naquela época, mulher que fugia era chamada de tudo. E você se arrepende? Todos os dias. Silêncio. Mas você ainda pode mudar isso. Só promete para mim que vai fazer diferente. Promete? Eu não consegui responder na hora, mas por dentro jurei para mim mesma. Eu vou sair daqui, e quando sair, nunca mais volto a sorrir com medo. A partir dali, meu sorriso virou segredo. Eu sorria só quando estava sozinha. Sorria dentro da mente, enquanto pensava no que poderia ser a vida fora daquelas paredes. Eu ainda não sabia como sair, mas sabia que sair era a única opção para continuar viva por dentro. O tempo passou. Miguel foi embora. Nunca mais ouvi falar dele, mas ele não foi esquecido. Porque ele não era só um rapaz da venda. Ele foi a lembrança viva de que eu era capaz de ser vista com doçura, de que alguém podia me olhar sem querer me controlar, de que existia um mundo em que eu podia sorrir, sem apanhar por isso. Quando eu era menina, minha mãe me dizia que o mundo era dos homens, e que as mulheres cabia apenas suportar o peso do lar, do medo, do silêncio, do olhar severo de um pai ou de um marido. E eu acreditei. Acreditei tanto que mesmo depois de sair da casa do meu pai, levei o medo comigo como se fosse parte do meu corpo. Casei aos 21 anos, com José, um homem trabalhador, conhecido do meu pai, de família respeitável. Não escolhi, apenas aceitei. Meu pai dizia que eu já estava ficando pra titia e que José era homem sério, que bota mulher no lugar. Essas palavras ficaram presas na minha garganta. Mas eu não respondi. Nunca respondi.
No dia do casamento, lembro de olhar para o altar com os olhos baixos. Todo mundo sorria, menos eu. Minha mãe chorava, mas não era emoção. Era um choro contido, de quem sabia exatamente o que eu estava sentindo. Ela também tinha passado por aquilo. E no fundo, acho que ela sabia que não era a felicidade que me esperava. Era apenas mais uma casa com outra chave. José não era um monstro, mas também não era gentil. Era frio, exigia muito e dava pouco. Acreditava que sua palavra era lei. E achava que mulher boa era ela que concordava com tudo, calada. Se eu colocasse a comida um pouco mais fria, ele suspirava alto e empurrava o prato. Se eu demorava a abrir a porta, ele perguntava com ironia se eu estava dormindo em serviço. Nada era agressivo o bastante para chamar a atenção dos outros, mas tudo era duro o suficiente para me manter no mesmo lugar que meu pai me deixava, com medo. Mesmo casada, eu não me sentia dona da minha vida. O relógio ainda mandava em mim. Os passos tinham que ser suaves, a voz baixa, a roupa sempre passada e o cabelo preso. Meu riso, esse já tinha se calado há tempo. A gravidez veio rápido, e por incrível que pareça, foi o primeiro momento em que senti algo diferente do medo. Lembro de colocar a mão na barriga e pensar: será que esse serzinho que cresce dentro de mim vai viver o que eu vivi? E ali, naquele instante, mesmo sem perceber, algo começou a mudar. Minha filha chegou num dia cinzento, em casa mesmo, com a ajuda de uma vizinha velha que entendia dessas coisas. Foi um parto sofrido, cansativo, mas quando ela chorou pela primeira vez, algo dentro de mim também acordou. Chorei junto. Mas não era dor. Era susto. Era como se, pela primeira vez, minha vida tivesse algum sentido que não fosse apenas suportar. A vida depois do nascimento foi dura. José nunca tocou na criança. Dizia que homem não é feito para essas coisas e que neném só chora, come e suja a fralda. Ele chegava do trabalho, comia, resmungava e dormia. Eu passava as noites acordada, dando peito, limpando, ninando. E ainda assim, se a comida estivesse fria, a culpa era minha. Se ele tropeçasse em um brinquedo, era porque eu era relaxada. Se a criança chorava, era porque eu não sabia ser mãe. E eu acreditava. Mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo machucada por dentro, eu achava que talvez ele tivesse razão. Até o dia em que minha filha começou a imitar tudo o que eu fazia. Ela arrastava um paninho pela casa fingindo limpar. Falava com bonecas como se pedisse desculpa por existir. E quando eu chamava seu nome, ela vinha com a cabecinha baixa, falando baixinho: "Sim, senhora." Ali eu reconheci aquela menina. Era eu. Eu pequenininha, cheia de medo, andando pela casa do meu pai sem querer incomodar. E ali, no meio da cozinha, com a panela no fogo e a vassoura na mão, meu coração apertou. Foi a primeira vez que eu desejei, de verdade, quebrar o ciclo. Não por mim, por ela. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no chão, encostada na parede, escutando o som da respiração dela. Fiz um trato silencioso com Deus. Não deixa ela crescer achando que ser mulher é aguentar tudo calada. Me dá coragem para ensinar diferente. Eu ainda não tinha forças para enfrentar ninguém. Não levantava a voz, não contestava ordens, mas comecei a pensar diferente. Deixei de pedir desculpa por tudo. Comecei a sorrir para ela, mesmo que só para ela. Contei histórias, cantei baixinho, e quando José reclamava, eu só ouvia, mas não parava. Passei a ensinar que ela podia perguntar as coisas, que podia falar o que sentia. Mesmo que a resposta viesse torta do lado de lá, do meu lado, ela teria colo. Foi nesse tempo que aprendi que a rebeldia pode ser silenciosa, que dizer não nem sempre precisa ser gritado. Às vezes, é só não repetir o que te fizeram. É só não passar adiante o que te feriu. Minha filha crescia, e com ela crescia uma semente dentro de mim. Pequena ainda, mas viva. A vizinha da frente, Dona Maria, uma vez me disse: "Você mudou, Teresa. Tá com o olho mais firme." Eu sorri. E naquele sorriso, sem barulho, sem discurso, eu soube. A mudança já tinha começado.
Minha filha não cresceu gritando, cresceu me olhando, ouvindo as pausas da minha voz, os suspiros que eu soltava antes de servir a mesa, o jeito como eu abaixava os olhos quando alguém perguntava se estava tudo bem. Ela não nasceu sabendo ser forte. Ela aprendeu que precisava ser, devagar, assim como eu. Os anos passaram e eu fui me acostumando com uma rotina silenciosa. José seguia o mesmo. Distante, exigente, frio. Nunca elogiava, nunca perguntava. Só apontava defeitos. E quando não tinha defeito, ele criava um. Mas eu já não era a mesma. Não completamente. Minha filha, aos poucos, foi me mudando. Não com frases de efeito ou gestos grandiosos, mas com pequenas perguntas, com olhares longos, com atitudes que me faziam lembrar da menina que eu fui e que não queria que ela fosse. Um dia, ela chegou da escola com a testa franzida. Mãe, por que o pai nunca diz que te ama? Me engasguei com o feijão. Não soube o que responder. Ela tinha só 8 anos. Porque ele não é de falar muito, filha. Menti. Ela olhou para mim e disse, como quem já sabia. Mas ele fala bastante com raiva. Foi a primeira vez que percebi. Ela estava vendo. Ela estava sentindo o mesmo aperto que um dia eu senti, na casa dos meus pais. A partir dali, comecei a observar mais. E comecei, principalmente, a anotar. Tinha um caderno escondido no fundo do guarda-roupa onde eu escrevia tudo. O que eu sentia, o que ele dizia, o que eu queria responder, mas não podia. Aquilo era o meu grito, a minha forma de não enlouquecer. Minha mãe envelheceu quieta. Viúva, ficou com a casa para ela. Nunca reclamou da solidão. Mas toda vez que eu visitava, ela me olhava com olhos de culpa. Acho que entendia o que eu vivia. E entendia também que não tinha forças para me dizer que era possível sair. Meu pai morreu como viveu, mandando. Até o fim, dava ordens para enfermeiras, falava mal da vizinhança, dizia que mulher que responde é mal-criada. Meu irmão casou cedo, virou o espelho do meu pai. E quando a mulher dele sumiu com as 2 filhas, ele disse que mulher ingrata sempre arruma desculpa para fugir. Eu não respondi, mas por dentro eu aplaudi. Minha filha crescia. E crescia perguntando. Perguntava por que eu não saía mais de casa. Por que eu sempre pedia desculpa por tudo. Por que eu sorria diferente quando José estava por perto. E eu, sem saber como responder, dizia apenas: é assim que tem que ser, minha filha. Mas cada vez que eu dizia isso, algo doía dentro de mim, porque eu sabia que não precisava ser assim. Aos 12 anos, minha filha começou a responder José. Educadamente, mas com firmeza. Ele ficava irritado, mandava calar. Ela abaixava os olhos, mas não parava. E eu tinha medo. Não medo por mim. Medo dela ser punida como eu fui. Mas ela era esperta, sabia até onde ir. E toda vez que ele saía, ela me dizia: Mãe, por que você ainda está aqui? E eu dizia: Tô esperando o tempo certo, filha. Esse tempo chegou 2 anos depois. Eu estava com 41, ela com 16. Consegui juntar dinheiro o suficiente para pagar um quarto pequeno numa pensão simples. Falei com uma senhora da feira que me arrumou trabalho de manhã cedo, cortando legumes e limpando barraca. Num domingo à tarde, ele saiu como sempre fazia. Fui até o guarda-roupa, tirei o caderno velho e rasguei todas as páginas. Peguei a sacola, chamei minha filha. Vamos? Ela não perguntou nada, só sorriu. Andamos até o ponto. Pegamos o ônibus com o coração apertado e as mãos suando. Ficamos em silêncio o caminho inteiro. Quando descemos, ela segurou minha mão e disse: Achei que esse dia nunca ia chegar. E eu respondi: Nem eu. Mas chegou. A vida na pensão era simples. Dividíamos o quarto. Ela terminou os estudos, arrumou um emprego em pouco tempo. E um dia me disse: Eu quero estudar direito. E eu disse: Vai, minha filha. Vai e fala por todas nós que não puderam falar. José descobriu dias depois. Chegou em casa e encontrou tudo no lugar, menos nós. Leu o bilhete que deixei e, segundo um vizinho, ficou horas sentado à mesa, com o olhar perdido. Procurou a gente por um tempo, mas não muito. Ele sabia. Sabia que não havia mais como voltar.
Anos depois, soube que ele adoeceu. Vivia sozinho, com a mesma rigidez de sempre, mas sem ninguém para obedecê-lo. Fui visitá-lo uma única vez, já velho. Ele olhou para mim, depois para minha filha, e disse: "A senhora ficou diferente." Eu apenas sorri. Não era hora de vingança. Era hora de paz. E a paz que ele nunca me deu, eu tive coragem de construir sozinha. Minha filha hoje é mãe também. E eu continuo presente. Na casa dela, no almoço de domingo, nas chamadas de telefone, nas conversas antes de dormir. Somos unidas. Falamos de tudo. Rimos muito. Ela me consulta quando está em dúvida. Me manda fotos da neta dormindo. Me abraça com força quando diz obrigada por não ter desistido. Essa é a minha história. Demorei a sair. Demorei a me libertar. Mas saí. E não deixei que a corrente se fechasse na próxima geração. Meu pai achava que só mulher difícil apanhava. E eu apanhei até aprender a sorrir calada. Mas minha filha aprendeu a sorrir em voz alta. E esse foi meu maior milagre. Se você ouviu até aqui, comente no vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal e manda para alguém que precisa lembrar que nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar a história. Com carinho, Dona Teresa.